Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma live na Tenda São José. A gente fala sobre como é possível superar a ansiedade, superar as angústias, as agitações e ter paz interior. O tema de hoje, pessoal, é importantíssimo. Importantíssimo, você logo vai perceber o valor e a importância desse tema. Tá? 4 ideias que nós costumamos ter que esfriam o nosso coração e nos afastam de Deus. Mas, Mateus, ideia pode nos afastar de Deus? Se eu tenho uma ideia errada, eu posso então ter coração frio? Eu vou contar para vocês todas essas 4 ideias e depois você tira suas próprias conclusões, tá bom? Nós somos guiados, nós somos conduzidos, o nosso agir depende muito das nossas emoções. E as nossas emoções são fruto dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas convicções. Então, se você, por exemplo, crê, se você tem na sua mente que a mãe de Deus é digna de honras e dignas da nossa homenagem, então você vai abraçar a fé católica. Mas se você tiver uma ideia de que Nossa Senhora é uma mulher simples, comum, nada tem de especial, então provavelmente você vai escolher outra religião. Veja, um pensamento decide. Uma decisão, né, um pensamento faz com que você decida o caminho que você vai seguir em relação à sua espiritualidade, por exemplo. Então isso é muito importante. Mas como os pensamentos são formados? Né? Antes de começar a falar dos 4, especificamente, entrar nesse tema, eu quero contar para vocês um pouco de como os pensamentos são formados. Né? A nossa mente, ela tem dificuldade de lidar com toda complexidade que existe no mundo. O mundo é complexo. O mundo é cheio de informações. E a nossa mente tem dificuldade de lidar com essa complexidade. Então, nossa mente faz simplificações. Nós simplificamos o mundo. Vou dar um exemplo para você agora. Quem aqui conhece Aparecida do Norte, né? A cidade de Aparecida em São Paulo. Quem conhece a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá na cidade de Aparecida, em São Paulo? Quem conhece aí a Basílica? Quem já foi visitar o Santuário de Aparecida? Responde aí para mim, quem conhece? Então, quando você fala que conhece, você tem certeza que conhece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aí que responderam que conhece, tá? Para você que não respondeu, mas que na sua mente disse que conhece. Qual é a altura do relógio da torre? Lá na Basílica tem uma torre, lá em cima tem um relógio. Qual é a altura do chão até o relógio? Você sabe? Quantas entradas laterais, quantos arcos de entradas laterais tem a Basílica? Você sabe? Quantos metros quadrados tem a construção da Basílica, contando os arcos laterais e todas as capelas que são adjuntas ali da Basílica? Quantos metros quadrados tem? Marlene, Cristiane, Ana Lúcia, quantos metros quadrados tem a Basílica? Veja, quando a gente fala que conhece, é muito forte, não é? Talvez a gente poderia dizer que reconhece. Eu sei o que é, eu sei distinguir que a Basílica de Aparecida não é o Cristo Redentor, não é o Morumbi, né? Não é o Interlagos ou não é o Maracanã, é uma igreja. Mas dizer que conhece é uma afirmação muito complexa. Por quê? Porque é cheio de detalhes lá que você não conhece. Como eu acabei de explicar, a altura do relógio, quantos metros quadrados ele é construído. E por que isso acontece? Quando você fecha seus olhos, eu vou te pedir que você faça esse exercício agora comigo. Feche os seus olhos e lembra da imagem de Aparecida. Lembre lá da imagem da Basílica. Vem a você uma imagem, como se fosse um retrato, né? Uma fotografia da Basílica,
mas muito embaçado, não é? Muito com poucos detalhes, com poucas informações. É só mesmo uma imagem que o seu cérebro gera daquele lugar. Você sabe que aquele lugar é grande, você sabe onde ele fica, entre o Rio e São Paulo, você sabe que é um lugar de oração, você sabe que é um lugar calmo, você sabe muitas coisas, mas não é possível dizer que conhece tudo, que conhece, afirmar eu conheço. E por que que isso acontece? Quando nós trazemos essa imagem na nossa cabeça, acontece o processo de imaginação. Nós imaginamos algo. E quando nós imaginamos algo, nós simplificamos para colocar dentro da nossa mente. Entendem ou não? Tá claro para vocês o processo de imaginação? Você automaticamente, sem perceber, sem se dar conta de que faz isso o tempo inteiro, você coloca coisas para dentro da sua mente em ideias, em conceitos. Eu tenho uma ideia da Basílica. Eu tenho uma ideia do Maracanã. Eu tenho uma ideia de tudo. Porque o seu cérebro não sabe trabalhar com todas as informações ao mesmo tempo. Então ele tem que simplificar. Então o que você conhece da Basílica não é a Basílica, mas uma simplificação que a sua cabeça fez em relação à Basílica. Vocês compreenderam esse primeiro assunto, esse primeiro ponto? Nós não conseguimos agir, nós não conseguimos pensar com toda a complexidade que o mundo tem, que o mundo nos oferece. Se eu tivesse aqui que ficar descrevendo para você todos os detalhes da Basílica, eu demoraria 1 ano, 2 anos para contar para vocês todos os detalhes que tem lá. Um outro exemplo, já te aconteceu de assistir um filme de 2 horas, né? Ou uma série, sei lá, de 8 semanas, 10 semanas, uma série, e alguém te pergunta, o que é o filme? E você resume em 1 minuto. Não, resumo. O filme é assim, começa desse jeito, o cara viaja para não sei onde, aí se casa, depois volta, e aí vivem felizes para sempre. Você resume 2 horas do que você viveu lá dentro do cinema, ou assistindo aquele filme, você resume em 30 segundos, 1 minuto. Por quê? É o que ficou para você. É o que você sintetizou na sua mente. Você simplificou aquele filme desse assunto, desse jeito. E aí você transmite para o mundo não o filme, mas aquilo que você simplificou. Isso acontece quando a gente vai viajar também, né? Eu fui viajar, passei lá 2 meses fora, passeando. Quando eu volto, encontro um amigo, vou contar para ele. E aí, como foi a viagem? Ah, foi legal, visitei isso, visitei aquilo. Em 5 minutos de conversa, eu converso com ele, conto para ele como foi minha viagem. E por que eu faço isso? Porque eu simplifiquei a minha viagem. Não seria possível contar todos os detalhes de todos os momentos que eu vivi naquela viagem. Por quê? Porque a nossa cabeça não guarda tudo, a gente sempre simplifica para poder agir conforme essa simplificação. Espero que tenha ficado claro para você como nós funcionamos em relação a ideias, a pensamentos, a convicções, e isso é muito importante para o modo com o que vivemos. Acabei de contar para vocês. Se você chega à conclusão que Nossa Senhora deve ser honrada, que ela tem lugar especial, que a graça flui através dela, que ela é cheia de graça, como disse o anjo, então você vai abraçar a fé católica. Se você não crê nisso, dificilmente você vai conseguir conduzir sua vida dentro da espiritualidade católica. Né? Até pode, mas é difícil. Por que eu queria contar isso para vocês antes de contar os 4 erros que esfriam o coração? Vamos trazer aqui agora. Ó. Então, você falou para mim que ia contar 4 maneiras que a gente faz, 4 ideias que a gente faz que podem esfriar nosso coração. Então, eu comecei fazendo esse contexto, né, esse aquecimento pequeno com você, para você entender que pode ser que você tenha simplificado algumas verdades de fé de maneira errada, de maneira inadequada, de maneira enganosa. E aí estão consolidados dentro da sua mente algumas ideias que te bloqueiam, que te minam, que fecham as torneiras da graça para a sua vida. Então eu quero te contar agora
algumas delas. Eu separei 4, tá bom? Porque eu julgo que essas 4 podem fazer você perceber que essas ideias estão em você e que elas são erradas, tá bom? Então você tem que refazer, você tem que ressimplificar o que está dentro da sua mente em relação a esses pontos que eu vou dar. Tá bom? Tá claro? Estamos claros por aqui? Dá um joinha aí, dá um oi, 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 todo mundo então. Estamos em linha? Ana, diz para mim, tá tudo bem aí? Tá conseguindo acompanhar tudo? Então tá bom. Então vamos seguir. A primeira ideia que pode esfriar seu coração. Nós costumamos ver, observar muitos problemas no mundo. O nosso mundo é um mundo cheio de problemas. É um mundo, aos nossos olhos, desordenado. Certo? E você pode ter um pensamento que é assim: Deus deve ter abandonado esse mundo. Deus deve ter abandonado a humanidade. Porque não é possível tanta tragédia, tanta desordem debaixo do nariz de Deus. Como Deus permite todo esse mal, toda essa desordem, toda essa bagunça que acontece no globo? Pode ser que você tenha essa ideia. E essa ideia vem do que a gente se alimenta, do que a gente vê. Então eu vou contar para vocês ontem à noite, enquanto a gente estava na maternidade, eu e Camila, a gente resolveu ver um pouco de televisão. Largar um pouco o celular, né? A gente estava conversando. Bom, vamos ver um pouco de televisão, vamos ver o que está passando na televisão. E lá no quarto que nós estávamos, pegava Jornal Nacional, né? Pegava a Globo. E eu vou confessar a vocês uma coisa: tinha 5 anos que eu não assistia Rede Globo, tá? 5 anos que eu não ligava para assistir Rede Globo, porque eu não gosto de me alimentar desse canal e de outros canais abertos. Também não vejo. Eu procuro me informar de outras maneiras, de outro jeito, tá? E eu vou me atualizando de outras maneiras, mas eu não gosto de ver jornal e de estar todo dia vendo notícia. Não gosto. Ontem nós ligamos o jornal para assistir e eu assisti um pouco do Jornal Nacional e eu fiquei com náuseas, com ânsia. Eu vou contar para vocês o que ontem eu assisti no jornal. Primeiro, a notícia, olha. Primeiro, o Brasil está em chamas, pegando fogo para todo lado, certo? Mostrou lá as florestas pegando fogo, as pessoas tentando apagar, helicóptero jogando água, um caos. Um monte de incêndio. Os piores incêndios, não sei quantos anos e tal. Beleza. No final dessa reportagem, a repórter disse assim: hoje vai ser difícil respirar. Essas queimadas foi lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo. Eu fiquei sem ar aqui em Resende. Porque do jeito que ela falou, ela me transmitiu uma coisa muito ruim. Vai ser difícil respirar. Então veja, essa é a primeira notícia. A segunda notícia é que vai acabar a água. A crise hídrica é a mais severa nos últimos 91 anos. Né? Já estamos com racionamento em muitas cidades. Tá bom. A terceira notícia: vai acabar a agulha e a seringa para aplicar a vacina do Covid. Para continuar a vacinação, vai faltar seringa. Então, tá todo mundo desesperado porque vai parar a vacinação. E aí depois, na sequência, eles iam falar sobre o problema grave no Afeganistão, que os Estados Unidos saíram de lá e agora o Talibã tomou tudo, está fazendo barbaridades lá. Eu desliguei a televisão e a gente foi continuar conversando, vendo outra coisa, porque eu não aguentei assistir tudo. Veja bem uma coisa, que eu quero deixar bem claro essa mensagem para você. O mundo é cheio de problemas. E sempre foi e sempre será. Porque o homem vive de costas para Deus. O homem tem livre-arbítrio de agir como bem entende. Porque foi uma dádiva que Deus nos deu.
Foi um presente dado por Deus. Vocês entendem? Nós podemos fazer o que nós bem entendemos, como foi a causa do incêndio. Um balão, um sujeito, né, discerniu mal, agiu mal, colocou um balão no céu, o balão gerou incêndio. O novo presidente dos Estados Unidos decidiu tirar as tropas de lá. Uma decisão humana. Livre-arbítrio. Só que nós decidimos mal, porque nós estamos de costas para Deus. Mas o fato é que o mundo sempre teve problemas. Você ver jornal toda noite, né, ou todo dia, é como se você estivesse vendo o ralo, o esgoto do mundo. O que eles mostram na sua cara são os problemas do mundo, em grande maioria. De vez em quando solta lá uma notícia bonitinha, a lua bonita, a lua mais bonita de não sei quando. De vez em quando fala, a tartaruguinha voltou lá na praia, não sei o que lá, em Ubatuba, que bonitinho. De vez em quando eles dão uma floreadinha para não ficar tão tenso. O massacre de notícias ruins. O que acontece não é que o mundo seja isento de notícias ruins e que a gente também não tenha que estar antenado para poder ajudar, para poder rezar, para poder nos integrar no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas cuidado para que todo dia o seu foco não fique se alimentando só de problema. Porque se você vai acabar achando que a vida é ruim, você vai acabar achando que o mundo não tem jeito. E isso vai roubando aos pouquinhos a sua esperança, quando não rouba o seu ar, né? Que foi o que aconteceu comigo ontem. Então, amigos e amigas, irmãos e irmãs, cuidado com o que você se alimenta através do seu sentido da visão, de sua audição. Cuidado com a maneira sensacionalista que a notícia chega até você. Tá bom? Porque você pode acabar chegando à conclusão, uma ideia errada, de que Deus abandonou o mundo. Porque, afinal, estamos em desordem. Mas veja uma coisa interessante aqui nesse primeiro ponto. Você não está só. Os apóstolos pensaram como você. Você que tem essa ideia, né? Deus deve ter abandonado a humanidade. Ele não deve andar por essas bandas aqui, não. Olha a bagunça que está tudo. Os apóstolos também pensaram assim, quando Jesus foi crucificado. Vendo Jesus crucificado, o que você acha que passou pela cabeça dos apóstolos? Jesus é a promessa. Ele é suposto de ser o salvador do mundo. Eles imaginavam que Jesus fosse salvar o mundo, né? Interrompendo a barbárie do exército romano, do Império Romano, colocar justiça humana em Israel, e Jesus veio para fazer um plano muito maior que esse, que é a nossa transcendência. Ele veio unir a graça à humanidade novamente para que nós possamos acessar o céu. Só que naquele momento ali, meu irmão, minha irmã, antes de Pentecostes, né? No momento, antes da ressurreição também, mas no momento que eles viam, olhavam para a cruz, para eles estava acabado. Tinha acabado. Acabou. A nossa esperança foi embora. Deus está de costas para o mundo. Deus não está aqui ajudando a gente. Por quê? Porque o nosso mestre, aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou Lázaro, aquele que curava os enfermos, morreu. Onde está Deus agora? Os apóstolos se questionaram. Então, esse questionamento é um questionamento que pode roubar a sua fé, que pode esfriar seu coração. Eu garanto a você, Deus está no controle de todas as coisas. Mas não espere que ele ponha ordem nesse mundo, porque esse mundo vai passar. Esse mundo vai cair. Esse mundo vai despencar. Nós que temos fé, temos que nos agarrar em Deus, para quando o mundo cair, a gente ficar ancorado na vida eterna. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você esse primeiro ponto aqui da nossa live de hoje? Comenta aí. Vou partir para o segundo ponto, tá bem?
Então, esse era o primeiro. Acho que Deus perdeu o controle. Acho que Deus não existe, não. Acho que ele está por fora, ele está em outra dimensão. A morte vem, mas com ela vem a ressurreição e a vida. E Jesus faz novas todas as coisas. Nós teremos uma vida repleta de alegria, tranquilidade, paz, sossego, harmonia, contemplação no paraíso. Essa terra é um vale de lágrimas que nós temos que saber levar com leveza, carregando a nossa cruz com a paz no coração, da esperança daqueles que sabem que a vida eterna está por vir. Essa é a nossa fé e a fé que nós professamos, tá bom? Então, essa é uma primeira coisa que eu queria deixar para vocês. A outra coisa que eu vejo muita gente caindo nessa ideia errada é que é um pensamento de que eu sou muito pequeno, eu sou muito insignificante para que Deus dirija a mim a sua atenção. Entendem qual que é essa ideia? Então, imagina, com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Com todas as preocupações que Deus tem para ter, todas as tarefas que ele tem para ter, todas as questões que ele tem que ordenar, ele vai olhar logo para mim, para a minha vida cotidiana, para o meu dia a dia. Acho que Deus não tem tempo para isso. Acho que Deus não tem interesse naquilo que eu estou vivendo. Você acha, né? A pessoa pensa assim, você acha? Será que você acha que Deus ia estar aqui comigo agora, ouvindo o que eu estou falando? Ele está cuidando de outras coisas, ele está com outra pauta, né? Com outra agenda, com outras preocupações. E aí, para responder essa questão, eu queria primeiro dizer que Deus tem todo o tempo da eternidade para cada segundo da sua vida. Para cada segundo da sua existência, Deus tem o tempo inteiro da eternidade. Porque o tempo é diferente para nós e para Deus. Veja, eu vou ler para você aqui a carta de Pedro, capítulo 2, versículo... Não, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui para fechar esse segundo ponto. Há, porém, uma coisa que vocês, amados, não deveriam esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora em cumprir o que prometeu, como alguns pensam, achando que há demora. É que Deus tem paciência com vocês. Porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem a se converter. Então, isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Veja, 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. O que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você? Deus tem tempo infinito para cuidar de cada segundo da sua vida. Então, não imagina que Deus onipresente está ausente, porque isso não é verdade. Isso é uma ideia errada que nós colocamos na nossa cabeça. Tá bom? Então, eu queria também ler aqui, para a gente fechar esse segundo ponto, eu queria ler o Salmo 33. Tá? Nesse Salmo, responde essa questão, né? Será que Deus tem interesse pela minha vida, pela minha vida cotidiana, pelas minhas pequenezes, né? Pelas minhas misérias? Veja, Salmo 33. Do céu, o Senhor contempla e vê todos os homens. De sua morada, ele observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada um, e por todos os seus atos ele se interessa. Isso está no Salmo 33. Depois você pode ler aí na sua Bíblia também.
Tá bom? Nos evangelhos de Lucas e de Mateus, Jesus diz que todos os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus tem tudo sobre o controle dele. Deus tem tudo ordenado segundo a providência. A providência divina é a ordem da graça, é a ordem do sobrenatural que nós humanos não temos condições de entender. Nós não temos capacidade de discernir tudo isso. Na eternidade, nós passaremos a eternidade contemplando, descobrindo, entendendo, porque Deus é infinito. E infinita é a sua bondade e a sua misericórdia para conosco. Então, se você acha que o seu assunto não tem o interesse para Deus, ou que ele não prestaria atenção em uma coisinha que você está passando, que você está vivendo, tira essa ideia da cabeça, porque isso não é verdade. Tá bom? Tudo bem aí, pessoal? Pegaram o segundo aí, não? Dá um joinha aí para mim. Como estamos indo? Estamos indo bem, Ana? Se manifesta aí, Ana. Vamos em frente. Terceiro problema. Terceira ideia errada que pode esfriar seu coração. Eu sou pecador. Eu ando moralmente em desacordo com a lei, desacordo com a instrução da igreja. Eu tenho pecados e os meus pecados são graves, são fortes. Como posso eu ter contato, intimidade com Deus? Como posso eu apresentar a Deus a minha vida? Como posso eu pedir auxílio do Senhor se eu não fiz a minha parte de expulsar da minha vida o pecado? Como posso eu me aproximar de Deus? Como Ele me daria atenção se eu não estou conforme o que a igreja pede? Veja, meu irmão, minha irmã, essa ideia é uma das ideias mais terríveis que Satanás, o demônio, implanta na cabeça dos seres humanos. Por quê? O demônio dá um fardo para a gente carregar, que é o fardo da nossa infidelidade. Quando somos infiéis a Deus, então, logo assim que a gente assina um cheque, né, para o demônio, pecando livremente, matéria grave, de forma consciente, perdemos o estado de graça assinando esse cheque para o demônio, damos na mão dele, e em troca desse cheque ele dá um fardo para que a gente coloque nas costas e isso pese. Jesus disse para Santa Faustina, se eu não me engano, que a coisa que ele mais se chateava era quando um pecador se afastava dele ao invés de vir no colo dele quando comete pecado. Adão e Eva fizeram isso, né? Desde o início. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira atitude que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus, porque eles ficaram envergonhados da atitude que eles fizeram, né? Eles se esconderam. Deus perguntou: Adão, cadê você? Por onde você está, Adão? E Deus sabia onde ele estava. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente. Ele não precisava ter feito a pergunta, né? Ele sabia que Adão tinha se escondido. Mas veja, essa é a nossa decisão, né? Essa é a nossa decisão. Nós precisamos, claro, gente, aqui uma coisa muito fundamental que eu quero dizer antes da gente prosseguir. Você precisa fazer de tudo, eu faço de tudo, para eliminar o pecado da nossa vida. O pecado não convém, né? Nós não somos pagãos, né? Nós não somos pessoas descrentes, nós cremos em Jesus, nós cremos na igreja. Nós precisamos nos esforçar ao máximo para fazer a nossa parte e eliminar o pecado da nossa vida, para fazer o nosso processo de conversão, a contrição do nosso coração, para falar para Deus: Senhor, eu não consigo, já fiz de tudo, não consigo me livrar, me ajuda, preciso da sua graça, preciso da sua força. Mas, de fato, fazer algo prático, né, para se afastar do pecado. Não adianta falar: eu não quero mais beber, né, eu quero ficar longe do vício, do alcoolismo,
mas sair com os amigos e voltar para um bar todo dia depois do trabalho. Dificilmente você vai conseguir se livrar. Então, temos que fazer a nossa parte e recorrer a Deus para que ele faça dele. Mas, veja bem, se Deus fosse dar atenção, se Deus fosse estender sua mão apenas para os justos, apenas para aqueles que não têm pecados, para quem ele estenderia a mão? Quem, na face da terra, poderia receber o auxílio do Senhor? Ninguém. Porque somos todos, sem exceção, todos pecadores. Essa constatação, né? Esse entendimento de que somos todos pecadores, até os santos tiveram. E engraçado que quanto mais santo, mais iluminados pelo Espírito Santo, para que eles vissem as próprias misérias, as próprias fragilidades humanas, as próprias faltas. Então veja, ser pecador ou ser justo não é prerrogativa de recorrer a Deus. Muito pelo contrário, todos nós temos que buscar intimidade e o amparo de Deus. Porque, como diz a palavra, ele criou o nosso coração. Nós somos criaturas saídas da mão do Altíssimo, feitas por ele, imagem e semelhança dele próprio. Perdemos um pouco dessa semelhança quando houve o pecado original. E é essa semelhança que a gente espera que a graça restitua. Mas, veja você, o fato de termos perdido a semelhança não nos tirou a imagem. Somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Somos filhos de Deus. Ele, por nós, tem amor incondicional. Incondicional. É como o seu amor pelo seu filho. Se você tem filho, você vai entender. Se você tem 2 filhos, um filho é malcriado, é desobediente, é revoltado, chuta sua canela, fala besteira para você, e o outro é educado, bonitinho, te honra, faz tudo que é bacana. Aí os 2 precisam de alguma coisa. O pai faz discernimento, olha, para você eu não vou dar porque você não me honra, para você eu vou dar porque você me honra. Não é assim. Tá lá na passagem do filho pródigo, né? O pai acolhe quando o filho volta para casa. É o filho que vai embora, não é o pai que põe ele para fora, vocês entendem? O pecado mortal é o filho que foi embora. Eu decido que Deus não vai governar a minha vida. Eu não quero o Senhor no trono do meu coração. Saia daqui. Esse é o recado que nós mandamos para Deus quando nós pecamos mortalmente. E Deus respeita, porque a decisão é sua. Então Deus respeita. Só que a gente sabe como faz para que ele volte. A gente se arrepende. Faz a reconciliação no sacramento da confissão e pedimos a ele gentilmente a sua misericórdia para que ele retorne ao centro do nosso coração. Não é necessário, pessoal, ser santo para rezar. Não é necessário estar limpo de todos os pecados para que Deus te escute. E eu quero contar a vocês a história de 2 pecadores muito graves. Eles cometeram pecados enormes, abomináveis. Um se chama Pedro e o outro se chama Judas. Pedro e Judas eram discípulos de Jesus, eram apóstolos. Estavam com Jesus na última ceia. Pedro e Judas viram Jesus ressuscitar os mortos, viram Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade. E os 2 traíram Jesus. Gravemente. Gravemente. E os 2 foram avisados por Jesus que eles iam trair. Judas sabia. Jesus falou para ele, aquele que molha o pão comigo é o meu traidor. Vai e faz logo o que você tem que fazer. Ele foi e vendeu Jesus por moedas de prata. E cometeu um grande pecado.
Um grande pecado. Ele entregou o seu amigo, né, o seu Senhor, nas mãos dos fariseus, nas mãos daqueles que queriam matar Jesus. Enganado pelo demônio, ludibriado pelo demônio, Judas cometeu esse grave erro, grave pecado. Tá bem? E aí, meu irmão, minha irmã, Pedro veio dizer para Jesus que estava pronto para segui-lo. Senhor, eu estou pronto para segui-lo onde quer que o Senhor vá. Eu te amo além de toda a imaginação. Jesus falou para ele, Pedro, eis que Satanás me pediu para peneirar você como trigo. Como quem diz assim, você será testado. Depois desse teste, vai e fortalece seus irmãos. E eu vou ficar aqui, rezando por você. Jesus disse a ele, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, onde quer que o Senhor vá. Eu nunca vou trair você, Senhor. Pois eu te afirmo, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Pedro, no momento, não acreditou. Mas assim aconteceu, né? Jesus foi preso. Quando Pedro viu que Jesus tinha sido preso, ele pensou, deu ruim. Deu ruim. Aí uma mulher encostou nele e falou, olha, esse aqui estava com Jesus, ó. Ele é seguidor de Jesus. Não, eu não. Pronto, já tinha sido a primeira. E assim ele negou 3 vezes. E assim que ele negou a terceira vez, o galo cantou. Né? O galo cantou e Pedro chorou. Muito, muito, muito angustiado, muito, muito triste, muito coração apertado por ter negado o seu mestre. Uma sensação de uma questão de fragilidade humana, né? Pedro disse, bom, se eu disser que sou mesmo seguidor dele, eu posso morrer. Eu não quero morrer agora. Então ele negou. Mas a história desses 2 pecadores se diferencia por um ato que eles fizeram um diferente do outro depois de terem traído o mestre. Qual foi? Pedro recorreu à misericórdia. Pedro se arrependeu. Pedro teve a segunda conversão. Pedro, naquele momento, entrou no estágio iluminativo da vida espiritual, quando ele sentiu a ausência de Deus em uma necessidade visceral, né, humana, de morte. Ele sentiu esse abandono porque ele se viu abandonado e ele teve que negar para salvar a própria vida. Mas aquele processo de choro, de lágrimas, de arrependimento, aquela contrição, converteu novamente o coração de Pedro. E Jesus disse que isso ia acontecer. Depois de teres te convertido, vai e fortalece seus irmãos. Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, a rocha. Sobre essa rocha edificarei minha igreja. Toma aqui as chaves do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que ligar na terra será desligado no céu. Pronto. Deus fez conta do pecado de Pedro? Não. Porque Pedro se arrependeu de todo o seu coração. E Judas não teve o mesmo fim. Por quê? Por essa questão. Ele não recorreu à misericórdia. Né? Ele não pediu perdão, ele se desesperou. Judas cometeu um pecado contra a esperança. Desesperança. Ele se desesperou. Ao se desesperar, qual foi a ideia que veio na mente de Judas? O meu pecado é tão grande que ele não tem reparo. Certo? Ele não tinha como ser perdoado. Como eu vou ser perdoado? Mesmo pensamento de Adão, né? Poxa, Deus deu tudo para mim. Ele só falou para eu não comer dessa árvore. E nós comemos dessa árvore, Eva.
Era a única coisa que a gente tinha que fazer, era não comer dessa árvore. Nós fizemos errado. Ele não vai perdoar a gente, vamos esconder. E Judas pensou a mesma coisa. Então eu vou me enforcar, eu vou atentar contra a minha própria vida. Eu vou morrer, né? Eu vou tirar minha vida. E assim ele fez. E você sabe o fim da história. Judas se suicidou, tirou a própria vida, porque se desesperou. Ele não confiou na misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus poderia ter perdoado, mesmo um ato de entrega do seu próprio amigo, do seu próprio Senhor. Então isso acontece conosco, né? Todos os dias, quando a gente comete pecados graves, a nossa primeira tentação é fugir, é se esconder. Eu não vou na igreja hoje porque eu estou em pecado mortal, né? Ou eu não vou mais rezar porque como que Deus vai me ajudar? Eu estou em pecado, então é melhor abandoná-lo, né? Não é assim, pessoal, que a gente pensa? Isso faz sentido para vocês ou não? Diga aí. Faz sentido para vocês? Ótimo. Então, não importa o tamanho da sua falta, o tamanho do seu pecado, o tamanho daquilo que você tenha feito. Sempre devemos recorrer à misericórdia de Deus. Não tenha essa terceira ideia na cabeça de que Deus pode ser que não nos perdoe. A misericórdia é infinita. Deus é mar de misericórdia. Ele está pronto para te perdoar. Mas a volta para casa é a decisão do filho que saiu de casa. Não foi expulso de casa. Ele saiu. A decisão de voltar para casa é do filho pródigo. E normalmente o filho pródigo só volta para casa quando pisa em lama, quando se alimenta com os porcos, né? Quando ele se vê numa vida sem saída, aí ele decide voltar para o pai, porque ele pensa: meu pai não trata um servo assim, como pensou o filho pródigo na passagem que vocês bem conhecem. Terceira ideia. Na mente aí, todo mundo pegou? Que legal. Que bom, Kátia, que você gostou. Que bom que... Maria, que bom que você gostou. Estou com vocês aqui. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Ana Maria Marques. Boa noite, querida. Vamos lá. Vamos entrar no quarto e último ponto que eu queria comentar com vocês da ideia errada. A quarta ideia, eu deixei ela por último, porque ela é ainda mais corriqueira, né? Ela ainda é a mais frequente em nós que caminhamos com Deus. É sobre a utilidade da fé. É sobre a utilidade da oração. É sobre a utilidade da amizade com Deus. Nós nos frustramos quando Deus não atende os nossos pedidos. Veja, eu estou em dia moralmente, né? Estou em dia. Como se você tivesse algum mérito, né, para pedir alguma coisa para Deus. Os méritos não são nossos. Eu peço. O que eu estou pedindo é bom. É justo. Então, por que Deus não me atende? Tá dando tudo errado na minha vida. Eu peço, isso não acontece. Eu não vejo utilidade em rezar. Porque se eu rezo, se eu peço e ele não faz o que eu quero, larga a mão disso. Larga para lá isso. E isso esfria o seu coração. Isso esfria a sua cabeça. Desculpa, esfria o seu coração. Isso te afasta de Deus. Veja, no final das contas, se você trata Deus desse jeito, você está tratando o Senhor como seu servo.
Você está invertendo os papéis de senhor e servo. Deus não faz o que eu quero, logo ele não me serve de nada. E aí você se afasta pela utilidade ou pela falta de utilidade de Deus e da sua oração. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos embasar a nossa fé nas coisas que Deus atende a gente ou não. Sabe por quê? Eu vou contar para você, você vai entender. Se Deus desse tudo, ainda bem, olha só o que eu vou dizer para vocês. Graças a Deus que Deus não me dá tudo o que eu peço. Graças a Deus, ele não atende todos os meus pedidos, porque eu não sei pedir. Eu não vejo que aquilo que eu estou pedindo pode parecer bom no primeiro momento, mas vai me encaminhar para um buraco, vai me encaminhar para a morte eterna, para perder minha alma, ou para não colaborar com a igreja, ou para não fazer um trabalho que ele queira de mim. Mas eu não consigo enxergar. A minha visão é limitada. A de Deus é ilimitada. Graças a Deus que ele não me atende, porque se ele me atendesse, eu já tinha me perdido, vamos dizer assim, eu já tinha morrido, eu já tinha me desfeito. Deus não nos dá o que a gente pede, ele nos dá o que a gente precisa, o que é salutar, o que é saudável, o que é importante para a nossa salvação eterna, com vistas na amizade eterna com ele. Então, se ele precisar permitir que você passe por uma penúria, por uma tribulação, por um desconforto temporário, para alcançar a vida eterna, ele fará. Ele fará. E ele pode até parecer, no primeiro momento, um pai mau, digamos assim. Por que Deus está me fazendo passar por isso? Por causa da sua salvação eterna. Nós não fazemos isso com as crianças, quando a gente vai levar elas para tomar injeção? Eu posso explicar para o João Gabriel, essa injeção é importante para te dar imunidade, para o seu sistema de proteção, né, para a sua imunidade ficar alta e para você ficar livre, vamos supor, da gripe, ou livre de outras doenças. O João Gabriel não quer saber. Ele quer saber que vai doer a injeção no braço dele. E ele vai ainda pensar por um instante, meu pai me quis mal por um instante, né? Porque eu passei por um sofrimento que é tomar uma agulhada, mas eu não sei por que meu pai está fazendo isso comigo. Mas aí que vem o coração de criança, meu irmão, minha irmã. O coração de criança é aquele que diz assim, eu não sei por que estou passando por isso, mas eu confio no meu pai. Eu sei que é para o meu bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo essas cruzes, mesmo essas tribulações, eu tenho certeza que disso eu vou tirar um proveito maior para a eternidade. Deus está no controle de tudo. Ele me ama com amor incondicional. Não importa o quão delinquente eu sou, não importa quão pequeno eu sou, ele me escuta, ele se atenta às minhas necessidades, mas ele não dá o que eu quero, ele dá o que eu preciso, né? Nesse exemplo da criança tomando a injeção, o que a criança queria? Ela queria ficar sem aquele castigo, ele queria ficar sem aquele trauma, aquela dor. Mas é preciso para que ela fique imune. E quem tem razão maior, quem tem entendimento maior, faz o filho passar por aquele problema. Porque é bom para ele no final das contas. Só que a criança não consegue entender. Mas quando a criança tem coração de criança, então ela confia plenamente que Deus está no comando de tudo. Jesus disse a um servo, né? Um homem virou para ele, Senhor, eu quero te seguir. E aí Jesus disse assim, os pássaros têm ninhos, né? As raposas têm tocas, e o filho do homem não tem onde encostar a cabeça, não tem travesseiro para dormir, né? Por que Jesus disse aquilo para aquele homem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque Jesus queria dizer justamente isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Quem acha
Quem acha que se unindo a Deus, se unindo a Jesus, as coisas materiais vão começar a dar certo, ou as coisas de relacionamento vão começar a dar certo? Quem se une ao Senhor para que a sua vida melhore no âmbito natural, puramente dizendo, está se unindo pelo motivo errado. Se o seu maior motivo de rezar é pedir, está rezando com o motivo errado. O grande motivo da nossa oração é relacionamento, é estarmos unidos a Deus, é nos colocarmos em disposição, em disponibilidade ao reino dele. E você reza isso todo dia no Pai Nosso, que o seu reino venha, venha a nós o vosso reino. Eu estou aqui disponível para carregar as cruzes que o Senhor me der, para enfrentar as tribulações que o Senhor me der, para me afastar do pecado. Me ajuda, Senhor, a estar mais próximo de Ti, porque eu quero a vida boa, que é a vida eterna, que é a vida para sempre. Aqui, esteja comigo. A noite já se faz presente. Fica comigo, Senhor. Não me deixe, né? São Padre Pio dizia na oração dele: fica comigo essa noite, Senhor, porque tu sabes quão frágil eu sou e quão facilmente eu te abandono. Ou como os apóstolos que estavam indo para Emaús, né? Na estrada de Emaús, os discípulos estavam indo para a cidade de Emaús, e aí Jesus disse a eles que iriam, né, já depois da ressurreição, Jesus disse a eles que ia mais um pouco adiante, e eles falaram: fica conosco, Senhor, fica conosco, porque já é tarde, a noite se aproxima. E Jesus ficou, ceou com eles, né? E no quebrar do pão, eles reconheceram que era Jesus. Nossa! E aí Jesus desapareceu da frente deles. Vocês conhecem também a história, Atos dos Apóstolos. Bom, esses 4 erros não podem fazer parte da sua vida. Essas 4 ideias não podem estar sedimentadas como estava a imagem de Aparecida, lembra? Que você tem aquela impressão de Aparecida na mente, no processo de imaginação, que eu expliquei lá no início da live. Então, se você tem uma dessas 4 ideias enrijecidas, ancoradas na sua mente, descarta, pensa de novo sobre isso, reflita, me escreve se você quiser, a gente conversa, tá? Eu posso ajudar nesse processo de desfazer essas ideias que são ideias do maligno, não são ideias do Espírito Santo. Deus está sempre presente. O mundo não vai superar o Senhor. O mundo não vai vencer a igreja. Não vai, a igreja de Cristo não vai acabar. Tá bom? Não importa quão pequeno você seja ou quão sem importância pareça a sua vida cotidiana. Deus está aí com você e com toda a atenção do mundo só para você. Só em você. Ele é onipresente. Terceiro, não importa qual foi o tamanho do seu pecado, a misericórdia de Deus é maior que o que você cometeu. O amor por você é incondicional. Ele não deixa de te amar nunca, independente do desaforo que você tenha feito. Deus é justo e por isso ele é misericordioso. Porque ele é justo, ele é misericordioso. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele está esperando você retornar para casa, para ele poder te inundar do amor dele de novo, para colocar no seu pé uma sandália, um anel no dedo, matar o novilho e fazer o churrasco. E 4, mesmo que você peça e não seja atendido, continua pedindo. Continua pedindo. Se você quer estar no seu coração, continua pedindo, mas deixa a ação com Deus. Entende, não? Eu peço, Senhor, eu gostaria muito que isso fosse verdade na minha vida. Aí acontece o contrário. Glória a Deus. Maravilha, Senhor. Eu sei que você afastou de mim algo que não é para mim.
porque eu sei, tenho consciência de que o Senhor está na minha vida. E eu rezo para que o nosso relacionamento seja mais íntimo, não porque eu quero favores, eu quero fazer do Senhor meu servo. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Vejo você amanhã, às 9h30, aqui nesses 3 canais, YouTube, Facebook, Instagram. Nós vamos falar um pouco mais amanhã sobre esse aquecimento para a jornada da vida interior. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi muito bacana para eu fazer esse vídeo. Eu gostei muito das coisas que eu falei para você. Tive diversas inspirações nos últimos dias, enquanto eu estava na maternidade com a Camila, fui anotando tudo. Então, o que saiu hoje aqui foi obra de inspiração que eu tive, de oração e de reflexão sobre o que eu deveria transmitir a você. Então, faço votos de que o que eu disse hoje acrescente na sua vida espiritual, acrescente na sua vida emocional e que você chegue mais próximo de um coração quente e de uma mente fria. Cabeça fria, coração quente, paz interior. E é isso que nós vamos falar na Jornada da Vida Interior na semana que vem. Então não perde a jornada de jeito nenhum, não perca a jornada. Está aqui o link no perfil do Instagram, tem no YouTube também. No YouTube você precisa... Acho que a gente consegue colocar no link da descrição do vídeo o link para se inscrever na jornada, e no Facebook também tem um link. Assim que você se inscrever, você vai receber um e-mail com todas as instruções, tem um grupo do Telegram que é específico, e tem também uma comunidade do Facebook que nós vamos criar para essa jornada da vida interior, que começa na segunda-feira da semana que vem. Se prepara aí o seu coração, porque vai vir muita coisa legal na semana que vem. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todos até aqui. Desejo a todos vocês uma excelente e abençoada noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, pela noite de hoje. Te agradeço por esse tempo com meus irmãos. Abençoa, Senhor, todos os lares com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia e com a sua esperança. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Tchau, pessoal. Até amanhã, 9h30. Eu vejo vocês. Até lá. Tchau.